As proteínas amiloides. Os peptídeos amiloides são formados a partir de proteínas produzidas nas células, mas que apresentam um enovelamento errôneo, sendo convertidas em fibras insolúveis. Ou seja, as proteínas amiloides são resultantes do mau dobramento proteico. As doenças relacionadas a essas proteínas são chamadas de amiloidose. Existem dezenas de doenças, como a doença de Alzheimer, de Parkinson, Huntington, encefalopatias espongiformes, diabetes tipo 2, mieloma múltiplo, dentre muitas outras. As chaperonas são proteínas que estabilizam as proteínas que estão sendo dobradas. No dobramento proteico, para atingir a forma tridimensional, ocorre que a proteína inicia o dobramento através de formação de beta-folha no interior do novelo proteico. As proteínas chaperonas, elas têm a função de coordenar e regular esse dobramento. Também temos as chaperoninas, que são proteínas que executam o dobramento proteico. HSP70, que é a proteína de choque térmico, a sigla em inglês, e HSP40 são proteínas que auxiliam no dobramento. Então, a HSP70, ela liga-se ao ATP e, dessa forma, ela pode auxiliar a proteína em dobramento. Nesse caso, nós temos aqui uma proteína que vai ser dobrada. Então, ao ligar-se na HSP70, forma um complexo fechado. Antes estava aberto, agora é um complexo fechado. Dessa forma, essa proteína será bem conduzida ao dobramento. A formação das proteínas amiloides. Nós vamos estudar a doença de Alzheimer. Nela, uma proteína transmembrana com 2 segmentos helicoidais é a proteína precursora do amiloide. É chamada de APP. Essa proteína, ela tem domínios intracelulares e extracelulares. Ela é transmembrana. Quando esses domínios são clivados por enzimas do tipo secretase, libera o peptídeo amiloide A-beta, que inicialmente tem uma forma helicoidal e ele passa a ser uma beta-folha, que se organiza em camadas formando as fibrilas. As fibrilas formam as placas amiloides nos neurônios, sendo que essas placas ficam no meio extracelular. Agregados intracelulares também são formados com a proteína tau, que é uma proteína associada a microtúbulos, que são importantes para o citoesqueleto da célula neuronal. Agora vamos ver a formação das proteínas amiloides, no caso do Alzheimer. Então, a grande proteína transmembrana, ela vai ser clivada para gerar as partes que vão formar a proteína amiloide. Primeira coisa é a autoassociação e formação do núcleo amiloide. Como que acontece essa formação do núcleo amiloide? Então, a proteína, ela começa o seu dobramento central numa beta-folha. Se ela for mal dobrada, vai haver associação com outro conjunto beta-folha também, gerando um peptídeo maior. A clivagem proteolítica dos segmentos de alfa-hélice, liberando o peptídeo beta-amiloide, que se tornam beta-folhas e se organizam em 2 camadas. Então, ocorre a clivagem do peptídeo maior, formando o peptídeo amiloide, que tem alfa-hélice, certo? Bom lembrar que aqui já existe também uma parte em beta-folha. Então, essa forma de alfa-hélice migra para a beta-folha, sendo auxiliada
pela presença de aminoácidos aromáticos, ou seja, que possuem anéis, como a fenilalanina aqui. Então, essa fenilalanina ajuda o peptídeo amiloide na sua formação. Então, são formadas as fibrilas amiloides, bem empacotadas na forma de beta-folha. Na doença de Alzheimer. É uma doença neurodegenerativa de evolução lenta e progressiva e que afeta muito o cérebro. Há o acúmulo do peptídeo beta-amiloide, chamado de A-beta, no meio extracelular, e da proteína tau no interior da célula neuronal. Formam-se agregados de tau. O aumento do estresse oxidativo e ocorre também a morte de células neuronais. Essas alterações levam à redução da função neuronal e das sinapses, comprometimento da memória, comprometimento da coordenação motora, dificuldades no raciocínio, diminuição na capacidade cognitiva, a demência, que é ligada também à perda da memória, e efeitos neuropsiquiátricos. Na doença de Alzheimer, Aloysius Alzheimer era também conhecido como Alois Alzheimer. Viveu entre 1864 e 1915. Ele estudou a demência pré-senil em 1906. Trabalhou com Emil Kraepelin. Ele descreveu falhas na memória recente e diminuição da capacidade cognitiva. Alzheimer possuía uma paciente psiquiátrica que era internada e ele acompanhou essa paciente e percebeu os efeitos dessa demência pré-senil. A paciente tinha paranoia e problemas comportamentais e de linguagem. Após a morte dessa paciente, Alzheimer fez estudos histológicos, histopatológicos do cérebro dessa paciente. E encontrou deposição proteica, placas senis e emaranhados neurofibrilares. Nessas figuras aqui, nós podemos ver um neurônio normal e um neurônio com placas amiloides. No meio extracelular, nós temos aqui os peptídeos amiloides formando fibrilas, chamado peptídeo A-beta. No interior, há um emaranhado de proteína tau. São agregados da proteína tau no interior dos neurônios. Modelo multiplex da genética do Alzheimer. Com o envelhecimento, além dos radicais livres, também é possível que haja uma diminuição da atividade daquela proteína de choque térmico, a HSP70, que estabiliza o dobramento de proteínas na célula. Então, o mau dobramento proteico pode ocorrer devido a uma deficiência na ação da HSP70. Esses mecanismos estão sendo muito estudados. Do ponto de vista genético, o metabolismo do colesterol, influencia também no Alzheimer e vários fatores que também têm a ver com a genética do indivíduo. Então, o sistema imune, o sistema vascular, o grau de endocitose da célula, o acúmulo do peptídeo A-beta, a formação de tau, que é no meio intracelular, e vias proteolíticas. Aqui nós temos a via ubiquitina proteasoma, que pode provavelmente estar envolvida nesse mecanismo do Alzheimer, mas também a via das catepsinas, que é a via lisossomal. Há estudos de hipóteses, do mal de Alzheimer. Mas o completo mecanismo, ou o conjunto de mecanismos completo, ainda não está bem esclarecido. Em relação ao colesterol, é interessante dizer que foram observados que pessoas com deficiência da ApoE ou
ApoE mutante, elas tinham uma tendência para Alzheimer, uma correlação com Alzheimer. Hoje também se sabe que há 3 isofórmicas gênicas para a ApoE. São 3 alelos. O E2, E3 e E4. As pessoas do alelo E4, elas têm uma tendência maior para aumentar o colesterol no sangue, porque a ApoE de VLDL remanescente e quilomicro remanescente é menos reconhecida pelo fígado. Então, essas partículas remanescentes circulam por mais tempo e aumentam os lipídios no sangue. Uma outra questão é que a isoforma de ApoE 2 e 3, existem sugestões de que elas estabilizem as proteínas e microtúbulos na célula neuronal, enquanto que a isoforma de ApoE do tipo 4 não teria esse papel, ficando o neurônio mais suscetível à formação de agregados da proteína tal e com mais suscetibilidade a alterações no citoesqueleto. Até o momento, o Alzheimer não tem cura. Os medicamentos para a terapêutica do Alzheimer são para retardar ou adiar mais a evolução da doença. Os inibidores da acetilcolinesterase, eles atuam melhorando a função colinérgica, porque a acetilcolinesterase é uma enzima que hidrolisa acetilcolina em acetato e colina. Então, esses inibidores vão melhorar a transmissão neuronal. Então, nós temos a donepezila, a galantamina, rivastigmina, antagonistas do receptor NMDA. Esses antagonistas, eles vão reduzir o grau de excitação glutamatérgica, como a memantina. Há também medicamentos para tratar os efeitos psiquiátricos do Alzheimer, né? Então, temporariamente, podem ser usados. Há estudos para o desenvolvimento de novos medicamentos para o Alzheimer, visando a redução da deposição do peptídeo amiloide e da proteína tal. Então, esses medicamentos, uma vez lançados no mercado, poderão trazer uma luz para o paciente do Alzheimer.